How should a driver exit from the cab of a truck? Use the steps and hand grips provided while facing towards the cab. Como um motorista deve sair da cabine de um caminhão? Resposta: use os degraus e as alças fornecidos enquanto estiver de frente para a cabine. Which of the following sequences of action should a driver follow to safely exit a truck cab? Open door, grab the hand grip, face vehicle, step down backwards. Qual das seguintes sequências de ações um motorista deve seguir para sair com segurança da cabine de um caminhão? Resposta: abrir porta, segurar na manopla, ficar de frente para o veículo, descer para trás. Which of the following driver behaviors help to ensure a safe exit from the truck's cab? Using the proper hand grips. Qual dos seguintes comportamentos do motorista ajuda a garantir uma saída segura da cabine do caminhão? Resposta: usando as manoplas adequadas. The driver is approaching traffic lights that they know have been green for some time. What should the driver do? The driver should be aware that the lights may change before they reach them and be prepared to stop. O motorista está se aproximando de um semáforo que ele sabe que está verde há algum tempo. O que o motorista deve fazer? Resposta: o motorista deve estar ciente de que o sinal pode mudar antes de alcançá-lo e estar preparado para parar. What should a driver do when approaching a junction normally controlled by traffic lights and the traffic lights are not lighting? Treat it as an unmarked junction and proceed cautiously while watching out for other traffic. O que um motorista deve fazer ao se aproximar de um cruzamento normalmente controlado por semáforos e os semáforos não estão acesos? Resposta: trate-o como um cruzamento não sinalizado e prossiga com cautela, observando o restante do tráfego. What should drivers be aware of if they meet horses with riders on the road? Drivers should be aware that loud noises from their vehicle may frighten the horses and cause them to bolt. O que os motoristas devem estar cientes se encontrarem cavalos com cavaleiros na estrada? Resposta: os motoristas devem estar cientes de que ruídos altos vindos de seus veículos podem assustar os cavalos e fazê-los pular. What should a driver of a long vehicle do when turning left into a narrow side road? Be aware that cyclists may come up on the inside if the vehicle has moved to the right to make room to turn left. O que um motorista de um veículo longo deve fazer ao virar à esquerda em uma via lateral estreita? Resposta: esteja ciente de que ciclistas podem surgir por dentro se o veículo tiver se movido para a direita para abrir espaço para virar à esquerda. When making a turn in an articulated car transporter, what should a driver be aware of? The front overhang follows a wider line than the cab. Ao fazer uma curva em um caminhão articulado, o que o motorista deve estar ciente? Resposta: o balanço dianteiro segue uma linha mais larga que a cabine. Is tailgating allowed on a motorway or dual carriageway? No, because the vehicle in front may stop suddenly. É permitido andar muito perto do carro da frente em uma rodovia ou via dupla? Resposta: não, porque o veículo da frente pode parar repentinamente. When being overtaken and there is oncoming traffic, what should a driver do? Allow the overtaking vehicle to pass and return safely to the left side of the road. Ao ser ultrapassado e houver tráfego em sentido contrário, o que o motorista deve fazer? Resposta: permita que o veículo que está ultrapassando passe e retorne com segurança para o lado esquerdo da via. What should a driver be aware of when driving through a section of road where roadworks are ongoing? Narrower lanes than usual and restricted shoulder areas. O que um motorista deve estar ciente ao dirigir por um trecho de estrada onde há obras em andamento? Resposta: faixas mais estreitas do que o normal e acostamentos restritos. A driver who is tailgating is following the vehicle ahead too closely. Um motorista que está colado no carro da frente está. Resposta:
seguindo o veículo da frente muito perto. What should a driver be aware of before crossing railway or tram lines? There may be an uneven surface, and tire grip may be reduced when crossing the rails. Ao dirigir à noite, quando o motorista deve usar os faróis baixos? Resposta: ao encontrar ou dirigir atrás de outro tráfego. When driving at night, when must a driver use dipped headlights? When meeting or driving behind other traffic. Ao dirigir à noite, quando o motorista deve usar os faróis baixos? Resposta: ao encontrar ou dirigir atrás de outro tráfego. When should a driver use the vehicle side lights? When parking on an unlit road. Quando o motorista deve usar as luzes laterais do veículo? Resposta: ao estacionar em uma via sem iluminação. When driving in a poorly lit area at night, how can a driver avoid dazzling oncoming traffic? Switch to dipped headlights. Ao dirigir em uma área mal iluminada à noite, como o motorista pode evitar ofuscar o tráfego em sentido contrário? Resposta: mudar para faróis baixos. What should the driver be aware of when crossing road markings such as lines and directional arrows in wet weather? The required stopping distance is increased due to reduced tire grip. O que o motorista deve estar ciente ao cruzar marcações rodoviárias, como linhas e setas direcionais, em tempo chuvoso? Resposta: a distância de parada necessária é aumentada devido à menor aderência dos pneus. What should a driver do when there are dark clouds and visibility is reduced during daylight hours? Drive with the dipped headlights switched on. O que um motorista deve fazer quando há nuvens escuras e a visibilidade é reduzida durante o dia? Resposta: dirija com os faróis baixos acesos. What effect does a wet road surface have on a vehicle's braking ability? Generally, it doubles the braking distance of that required on a dry surface. Qual o efeito de uma superfície de estrada molhada na capacidade de frenagem de um veículo? Resposta: geralmente, ela dobra a distância de frenagem daquela necessária em uma superfície seca. What is the effect on the control of the vehicle if there is a film of water between the vehicle's tires and the road surface? Steering and braking will be less effective. Qual é o efeito no controle do veículo se houver uma película de água entre os pneus do veículo e a superfície da estrada? Resposta: a direção e a frenagem serão menos eficazes. What can a driver do to maximize fuel efficiency while driving? Avoid carrying unnecessary weight. O que um motorista pode fazer para maximizar a eficiência de combustível enquanto dirige? Resposta: evite carregar peso desnecessário. When should a lifting axle be used? To save fuel when carrying a lighter load. Quando um eixo elevável deve ser usado? Resposta: para economizar combustível ao transportar uma carga mais leve. How can a driver save fuel by using gears? By engaging one that does not make the engine struggle. Como um motorista pode economizar combustível usando marchas? Resposta: engatando uma que não cause dificuldades ao motor. Which of these is a symptom of tiredness? Poor physical coordination. Qual destes é um sintoma de cansaço? Resposta: má coordenação física. What may cause a driver to feel tired when driving? When driving on main roads with low traffic volumes. O que pode fazer com que um motorista se sinta cansado ao dirigir? Resposta: ao dirigir em vias principais com baixo volume de tráfego. What is the maximum permitted distance between a drawing vehicle and a trailer? 4.5 meters. Qual é a distância máxima permitida entre um veículo de tração e um reboque? Resposta: 4,5 metros. When estimating the time for a journey, what should a driver allow extra time for? Stoppages due to roadworks. Ao estimar o tempo de uma viagem,
Para que o motorista deve considerar um tempo extra? Resposta: paradas devido a obras na estrada. When estimating the time for a journey, what should a driver allow extra time for? Delays due to traffic congestion. Ao estimar o tempo de uma viagem, para que o motorista deve considerar um tempo extra? Resposta: atrasos devido a congestionamento. When driving on a national road, is it permitted to drive on the hard shoulder in order to allow faster moving traffic to overtake? Yes, temporarily when the hard shoulder is clear and it is safe to drive there. Ao dirigir em uma estrada nacional, é permitido dirigir no acostamento para permitir a ultrapassagem por tráfego mais rápido? Resposta: sim, temporariamente, quando o acostamento estiver livre e for seguro dirigir lá. What would happen if a driver cuts in too soon when overtaking another vehicle? It would force the other vehicle to suddenly slow or change direction, causing danger. O que aconteceria se um motorista cortasse a faixa muito cedo ao ultrapassar outro veículo? Resposta: isso forçaria o outro veículo a reduzir a velocidade repentinamente ou mudar de direção, causando perigo. When a driver wants to turn left into a property and there is a bus lane on the left, what should the driver do? Give way to cyclists, taxis, and buses, which may be using the bus lane. Quando um motorista quer virar à esquerda em uma propriedade e há uma faixa de ônibus à esquerda, o que o motorista deve fazer? Resposta: dê passagem a ciclistas, táxis e ônibus que possam estar usando a faixa de ônibus. When driving along a dual carriageway in normal driving conditions, which lane should a driver be in? In the left-hand lane, unless the driver wishes to overtake or turn right. Ao dirigir em uma via dupla em condições normais de direção, em qual faixa o motorista deve estar? Resposta: na faixa da esquerda, a menos que o motorista deseje ultrapassar ou virar à direita. What does a 2+1 road have? 2 non-motorway lanes in one direction and 1 non-motorway lane in the opposite direction. O que uma estrada 2+1 tem? Resposta: duas faixas não rodoviárias em uma direção e uma faixa não rodoviária na direção oposta. What does a 2+1 road have? 2 lanes of traffic in one direction and one in the opposite direction. O que uma via 2+1 tem? Resposta: duas faixas de tráfego em uma direção e uma na direção oposta. Where may a driver overtake on a 2+1 road? In the 2-lane stretch. Onde um motorista pode ultrapassar em uma via 2+1? Resposta: no trecho de duas pistas. In normal driving conditions on a motorway, which lane should the driver occupy? Drive in the near side, left-hand lane, unless intending to overtake. Em condições normais de direção em uma rodovia, qual faixa o motorista deve ocupar? Resposta: dirija na faixa do lado esquerdo, a menos que pretenda ultrapassar. After exiting the motorway and coming towards a junction at the end of the deceleration lane, slip road, what should a driver do? Be alert for oncoming and crossing traffic at the end of the slip road. Após sair da rodovia e chegar a um cruzamento no final da faixa de desaceleração ou estrada de acesso, o que o motorista deve fazer? Resposta: esteja atento ao tráfego que se aproxima e cruza no final da via de acesso. In general, when turning right on a two-way road, where should a driver position the vehicle? Just left of the middle of the road. Em geral, ao virar à direita em uma via de mão dupla, onde o motorista deve posicionar o veículo? Resposta: logo à esquerda do meio da estrada. What should a driver of a long vehicle do when turning left into a narrow side road? Move to the right on the approach to allow the turn to be made without touching the pavement. O que um motorista de um veículo longo deve fazer ao virar à esquerda em uma via lateral estreita? Resposta: mova-se para a direita na aproximação para permitir que a curva seja feita sem tocar o pavimento.
When driving a large vehicle, why is it sometimes necessary to move to the right before making a left-hand turn? To ensure the near side, left side, rear wheels do not touch the curb. Ao dirigir um veículo grande, por que às vezes é necessário virar à direita antes de fazer uma curva à esquerda? Resposta: para garantir que as rodas traseiras do lado esquerdo não toquem o meio-fio. A driver is driving a large vehicle up a steep hill. There is a slow lane on the left. O motorista de um veículo grande precisa seguir em frente em uma mini rotatória onde há espaço limitado para manobrar. O que o motorista deve fazer? Resposta: sempre que possível, circule pela mini rotatória da mesma forma que em uma rotatória normal. What is the likely effect of motorists rubbernecking at the scene of a traffic incident? It can cause additional incidents as drivers become distracted. Qual é o provável efeito do pescoço de borracha dos motoristas no local de um incidente de trânsito? Resposta: pode causar incidentes adicionais, pois os motoristas se distraem. What precautions could a driver take against the risk of fire in their vehicle? Carry a suitable fire extinguisher in the vehicle. Quais precauções um motorista pode tomar contra o risco de incêndio em seu veículo? Resposta: carregue um extintor de incêndio adequado no veículo. What should a driver do if their vehicle is broken down on a motorway and they are awaiting assistance? Switch on the vehicle hazard warning lights, get out of the vehicle, and stand safely to the side. O que um motorista deve fazer se seu veículo estiver quebrado em uma rodovia e estiver aguardando assistência? Resposta: ligue o pisca-alerta do veículo. Saia do veículo e fique em segurança ao lado. What effect could a front tire blowout have on a vehicle? The steering wheel will pull to one side. Qual o efeito que um pneu dianteiro estourado pode ter em um veículo? Resposta: o volante puxará para um lado.